falamos de objetos redondos, né? De esfera, de cilindro. Vejamos um exemplo, dois exemplos com objetos com superfícies retas. Nós temos aqui uma caixa. Essa caixa tem 4 linhas verticais. Aquela vai ficar oculta. Esta aqui está mais próxima. E essa ali tem um afastamento intermediário. Cada uma das verticais será projetada com a direção da luz em plano neutro, vinda da direita. Vejamos. A vertical que está na parte posterior à luz. Direção da sombra. Raio de luz passando pela cabeça. Essa é a sombra. A outra vertical que está em primeiro plano. Direção da luz passando pela cabeça. Desculpa. Raio de luz passando pela cabeça. Direção da sombra. O comprimento da sombra dessa vertical. Comprimento da sombra da outra vertical. Unindo as duas cabeças, eu tenho a sombra do plano. Tenho outra vertical, a terceira, direção da sombra aqui no chão, raio de luz passando pela cabeça, comprimento da sombra. Ok. Vai ficar oculta, porque eu tenho um volume. E em segundo plano está a sombra por trás do volume. Então, unindo a cabeça daquela vertical com a cabeça desta outra, eu tenho a projeção daquele outro plano. E com os dois eu tenho a projeção do volume todo, porque a última vertical ela não projeta sombra. Ela está à frente da luz e o próprio corpo do objeto vai impedir. Nós vamos ter iluminado a base superior, iluminada essa lateral. Enquanto essas superfícies ficam em sombra própria. A sombra própria também tem uma gradação de cinzas, mas é porque a luz ambiente faz com que as partes superiores fiquem mais claras que as partes inferiores. Então, temos que deixar mais escura a parte de baixo que a parte de cima dessa superfície. Mesmo sendo verticais e não tendo superfícies curvas, elas têm uma gradação de cinza mais claro e embaixo escuro. Um exemplo com uma pirâmide de base quadrada. A parte mais alta da pirâmide é o vértice, altura, o vértice da pirâmide. Todas as linhas, as arestas, todas as arestas convergem para aquele ponto. Se a gente projeta a sombra desse ponto, raio de luz, direção da sombra, partindo do pé da vertical. Se a gente projeta a sombra dessa vertical, todas as outras arestas vão projetar a sua sombra para aquele ponto. Então podemos pegar o P e fazer ele converger para lá.
o pedra que está lá atrás, com energia branca. Essa daqui não projeta a sombra porque está à frente da luz e o corpo da pirâmide evita que ela projete a sombra projetada. Mais claro embaixo, mais escuro em cima. Nessa superfície tem incidência de luz, fica iluminado. Aqui está atrás, estaria em sombra própria como essa, mas nós não conseguimos ver. Uma observação: eu não estou diluindo a sombra projetada. Lembra que eu disse que, na realidade, devemos considerar a luz ambiente que dispersa a sombra, que dilui a sombra. Mas eu quero fazer a interpretação geométrica. Mas uma figura com formato aleatório, com uma abertura, direção da luz no plano neutro, só para simplificar. A projeção do arco que forma a parte superior dessa figura, a altura total é a vertical, subindo pelo eixo do objeto. A direção da sombra parte do pé, o raio de luz da cabeça. Eu tenho a sombra daquele ponto nesse lugar. E a curva que a figura faz, eu vou desenhá-la aqui no plano horizontal. Lembra que o contorno da sombra projetada é o próprio contorno da divisão entre a parte iluminada e a parte em sombra. Sombra própria. Observa que o contorno da sombra é a própria forma do objeto. Esse plano, a linha vertical, a linha horizontal. Linha vertical, a linha horizontal. Se repete a forma. O arco inferior. Olha a altura dele. Olha o raio de luz. Então eu tenho a figura projetada, o arco inferior, o arco superior. E a abertura? Sim. Raio de luz, direção. Então aqui existe uma abertura. Opa! Aqui tem luz sendo projetada, tem iluminação. Bem, gente, cuidado com o seguinte. Nesta aula, minha preocupação é definir as áreas geométricas da projeção. Você já tem isso nos vídeos anteriores e nesse aqui. Nosso trabalho se torna mais fácil se a gente lembrar que a sombra projetada, ela se dilui. Então, vamos acentuar a sombra que está bem próxima e diluir a outra. Não precisamos definir o contorno
fazer uma linha definindo o contorno. As sombras ficam definidas quase que geometricamente quando a luz do sol é muito intensa e você pode identificar o contorno das figuras, mas nem sempre isso vai acontecer. Quando a luz é mais fraca, a luz solar é mais fraca, as sombras não ficam definidas dessa forma, elas ficam bem diluídas. E quando num lugar, no interior de uma habitação, nos interiores, existem outras luzes, luzes de luminárias, de lâmpadas, que vêm de outros sentidos, então é ali que as sombras se dispersam mesmo. Vamos falar da projeção das sombras em outros planos. Vamos supor um plano vertical, uma parede, um outro objeto. E um objeto que a gente quer trabalhar. Só para simplificar, plano neutro, luz vindo da direita. Direção da sombra. Inclinação do raio de luz. Opa! Se não tivéssemos a parede, a sombra ia ser projetada lá nessa distância. O que vai acontecer? Que nós vamos levantar a direção da sombra no sentido vertical, porque ela vai projetar a cabeça da direção nesse ponto. Essa será a altura total da figura, e aquela elipse vai se projetar na parede nessa posição. A elipse inferior da cúpula, olha a direção da luz. Ela está sendo projetada nesse local. A elipse da cúpula é maior, a elipse desse corpo do pé do abajur é um pouco menor. A sombra dele, a sombra da elipse da cúpula, que vai ir de encontro com a parede e vai se juntar lá. Então nós temos a sombra daquele objeto. Sombras próprias, sim. A parte de trás e a parte que a cúpula faz sobre a base do abajur.
Bem, identificou? Acompanhou? Tudo bem. O que vamos fazer na nossa humanização? Identificar a posição da parte mais alta do abajur e fazer a sombra diluída. Aqui o corpo, aqui será a cúpula e aqui a parte que se projeta sobre a parede. Professor, mas para que tanto trabalho se a gente vai fazer só uma mancha de sombra? Porque temos que interpretar. Imaginar qual que é a máxima altura também. Porque a sombra, na verdade, vai ser uma mancha diluída, mas que vai lembrar o formato do objeto que está sendo projetado na sombra. Aquela figura que a gente tinha desenhado há pouco, identificando altura, direção da sombra, raio de luz. Opa, vai encontrar lá atrás da parede. Então, nós vamos ter que subir a parede para encontrar a projeção da figura. O arco deve ir afunilando à medida que aproxima da parede e depois formar acompanhar a curva que está sendo projetada, que é a curva superior. A curva inferior, ela raio de luz. Direção, ela vai ter um ponto conhecido aqui na superfície, onde podemos definir sombra projetada em outras superfícies. Uma jarra. Novamente, só para simplificar, né? A luz tem que vir do lado direito, no plano neutro. Nós podemos já definir o que vai acontecer com o corpo da jarra, né? Vai ter uma sombra própria do lado direito, iluminado do lado esquerdo, iluminado do lado direito. A base da vertical, no centro da elipse, a direção da sombra. Vamos estudar o raio de luz? Sim. Ele não vai encontrar, ele vai encontrar longe luz. Como tem a parede, então a sombra vai subir. A jarra vai afinando e depois ela tem uma parte mais estreita lá em cima, então não preciso trabalhar demais esse formato. É suficiente eu fazer uma sombra projetada para o lado esquerdo, direção da esquerda, e reduzindo ela, funilando ela. Se a luz vem da direita, eu tenho uma sombra desse lado na boca dessa jarra, porque aqui tem incidência de luz. O oposto do que acontece
no corpo do objeto.